Vamos começar então? Boa noite a todos. A gente vai começar o encontro de hoje e foi dada a sugestão para a gente entrar no assunto de, afinal, é, o- os extraterrestres existem ou não? O que a Bíblia fala sobre isso, né? E se der tempo a gente entra num outro assunto aí que também é muito bacana. É muita coisa para a gente ver, falta tempo, né? Eu tenho uma dificuldade de, tipo, fazer atividade noturna. Que eu acordo, a Casoé também, a gente acorda bem cedo mesmo. Acordei hoje 4 horas, por aí. Ela vai fazer caminhada e hoje eu fui cedo também para academia, né? E aí, quando dá, eu dou uma sesta à tarde, mas hoje eu não tirei sesta nenhuma. Então, por isso que é complicado para a gente esticar muito esse horário, né? De agora. Eu acho também, tipo, o Luiz também não é de dormir muito tarde, né? Não. Dorme cedo. Acorda cedo também? Hum, não tão cedo quanto vocês, mas umas 5h30. É que a gente vai ficando velho, já não tem jeito. Acorda cedo. Tá vendo? Não sabe nem pra que acorda cedo. Foi de velho. Mas é bacana cedo a gente meditar, fazer devocional, pensar, né? Porque a tranquilidade da madrugada, antes de amanhecer, aquela paz. Não começou o agito ainda do dia a dia. Normalmente você sai que hora para trabalhar? Sete, Não. 7 horas. Uhum. Então, vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre extraterrestre. Eu nunca vi ninguém falar isso. Aí tem muita gente dizendo, a Bíblia não fala nada disso aí. Fala. Fala, tem dois tipos de abordagem que a Bíblia fala, que ela mostra os assuntos. Tem a abordagem explícita, que ela mostra, é assim, está aqui, está escrito assim. Sabe? Por exemplo, os 10 mandamentos é explícito, né? Está explícito ali, não matarás, não roubarás, não terás outros deuses, assim vai. Está explícito. Não tem nada implícito, está explícito mesmo, está bem claro. Agora tem as mensagens implícitas, que aí a gente precisa, a Bíblia, ela nunca se contradiz, ela se complementa. Né? E aí a gente precisa trazer, às vezes, outro trecho para complementar o que a Bíblia tá mostrando ali, e aí a gente entende. E lógico que a gente tem que estar sempre pedindo socorro para Deus, porque é difícil para a gente interpretar tipo com a própria mente, né? Com o nosso próprio entendimento. A gente sempre precisa de socorro divino. Deixa eu puxar aqui, peraí, deixa eu ver como é que é. Que eu ia colocar. Vou puxar aqui o trecho da Bíblia, que é só um pouquinho. O trecho da Bíblia que eu vejo que me mostra o que fala, né? O que a Bíblia fala do, de extraterrestre, se existe ou não. Só mudar aqui. É, João, o Evangelho de João, deve ter outros também, tem outros, mas o que eu, eu descobri assim bem claro mesmo é que não, Eduardo tá sem som.
Dá para ouvir agora? Beleza? Agora quem está sem som é o Luiz. Deixa eu ver aqui. Você clicar no microfone, ele libera o som, libera o microfone. O card aí, agora. Então, tá ouvindo agora? Ah, Ok. agora sim. Então, esse trecho aqui, ó, João 3,16. Isso aqui, só para contar aqui uma história desse capítulo 3, teve um sujeito chamado Nicodemos, que era uma pessoa muito estudada na época de termos de religião, de Bíblia. Ele era a Bíblia diz que ele era um dos maiorais dos judeus, né? Que Nicodemos, né? E ele tinha um cargo elevado lá na hierarquia religiosa, né, dos judeus. Ele fazia parte também, cadê? Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era da ala dos fariseus. Fariseus era uma ala muito nobre, muito elite, né, dos judeus na época. E ele era um dos chefes lá. Era gente muito respeitada, gente grande. Não era Zé Ruela, não. Muito estudado. Era o equivalente hoje, sei lá, um bispo da Igreja Católica, um pastor sênior, alguma coisa assim. E ele, como era conhecido na região lá, a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus de madrugada. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite, ele procurou Jesus à noite. Naquele tempo não tinha iluminação pública, não tinha lanterna. Essa lanterna, como a gente conhece hoje, era tudo tipo uma lamparina, né? Não iluminava quase nada. E eu não sei como, que ele lá procurando na cidade, ele de dia tinha vergonha, teve vergonha, né, de procurar Jesus de dia, porque todo mundo ia ver, e ele preferiu procurar à noite, que, né, diferente de nós, a gente ainda faz alguma coisa à noite, mas quando não tem energia elétrica, você sabe que não tem atividade noturna, né? Então o pessoal dormia cedo, como estava todo mundo dormindo, ele foi procurar Jesus à noite, provavelmente de madrugada, para ninguém ver. Então, nesse diálogo que ele teve com Jesus, saiu essa pérola aqui, Jesus falando para ele. Isso aqui é a palavra de Jesus, tá? Porque Deus amou o mundo porque Deus que diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pode-se dizer que a Bíblia está resumida aqui num único versículo. Tudo aquilo que a Bíblia ensina está aqui. O resto, tipo assim, é derivado disso aqui, porque essa é a mensagem principal do Evangelho, a principal mensagem da Bíblia. E por que a gente pode concluir aqui que tem resposta para a questão de vida fora da Terra? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a única verdade infalível, né? Então, o universo, a Bíblia diz lá no Gênesis que o universo foi criado por Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Ele é o criador de tudo, né? A Bíblia diz que, lá em Hebreus diz que sem ele nada teria sido criado, né? E cadê João? João, no início do capítulo do Evangelho de João, deixa eu ver se eu vou ler aqui rapidinho. Puxa, aqui no computador eu não estou ainda com habilidade, mas eu vou ler aqui João capítulo 1, que mostra que tudo foi feito pelas mãos do próprio Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá? Sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi obra das mãos de Jesus Cristo. Tudo, todo o universo, tá bom? E ele fez, lógico, aí está incluso também o planeta que a gente vive, né? Planeta Terra. E aqui nesse trecho de João,
Jesus, ele jogou luz também nessa questão de vida em outros planetas, se existe ou não. Aqui está implícito, né? Aquilo que eu falei, tem a mensagem explícita e tem a mensagem implícita. Como que a gente descobre as mensagens implícitas do texto? Fazendo pergunta. Por exemplo, aqui, por que Deus amou o mundo? Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque Deus amou o mundo. Não está dizendo os mundos, né? Aqui está sendo bem claro, está sendo singular. O mundo, qual mundo? Esse mundo que a gente está. Especificamente as pessoas que estão aqui, né? Só tem uma coisa que Deus ama. Nós, os seres humanos. Seres humanos. Deus ama a raça humana. Se for o cara for certinho, se ele for errado, se ele for o maior bandido, Deus ama a raça humana. E ele amou tanto que deu o seu próprio filho unigênito. Olha só, ele amou o mundo, então, portanto, ele amou somente as pessoas que estão aqui. E Deus, como ele é o criador de tudo, ele deu o seu único filho, o filho que já existia de eternidade a eternidade, que é Jesus Cristo, para que entregou esse filho pela humanidade, para todos os seres humanos. É um presente da salvação, né? Que está disponível para qualquer pessoa. Ainda está, né? Vai chegar o tempo que essa porta de oportunidade vai se fechar. E amou o mundo, singular. Não é o mundo, esse mundo, e mais o planeta Júpiter, e mais o planeta N43 lá da galáxia, não sei das quantas. Não, é o mundo, é só esse mundo. Somente essas pessoas que estão aqui. Somente a humanidade que habita esse mundo. Tá certo? Para que todo aquele que nele crê, em quem? No Filho unigênito. Olha só, é um Filho único que ele entregou pela humanidade que habita esse mundo. Tá certo? Então, está respondida a pergunta. Se ele só tem um filho, ele não tem o Jesus Cristo número 2, o número 3, não tem, ele só tem um. E esse único filho de Deus, ele ainda ganhou um corpo. Porque Deus, ele pode estar em qualquer lugar, certo? Porque ele é Deus, ele é Espírito, certo? Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus Cristo, ele podia até o dia em que ele ganhou um corpo. Ou melhor, em que ele se transformou numa célula fecundada, um óvulo fecundado, que foi um milagre que Deus trouxe lá do céu e colocou dentro do útero de Maria. Não é o óvulo de Maria, não é o espermatozoide de José. É um óvulo já fecundado que veio lá do céu e Jesus ele se encapsulou dentro de uma célula, de um óvulo fecundado. E Deus pegou e colocou esse óvulo fecundado dentro do útero de Maria. Não houve ato sexual, não foi um procedimento aqui desse mundo. Lá no céu, Jesus ele se transformou em uma célula que é pouco maior que 1 milímetro de diâmetro, é minúsculo, pouco maior que um grão de areia. O Criador de todas as coisas se humilhou a esse ponto, de ser uma célula e entrar dentro do corpo de uma mulher, que apesar de ser uma mulher de exemplar, mas ela era uma mulher pecadora. E ele foi colocado ali. E ali ele se desenvolveu e ganhou um corpo como o nosso. E a partir de que ele tem um corpo como o nosso, ele, além de ser unigênito, ele só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Ele já perdeu ali a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele só pode estar em um lugar ao mesmo tempo, Jesus Cristo. Deus, o Pai, ele pode estar em todo lugar. Mas Jesus Cristo só pode estar em um lugar. Ele perdeu essa característica de onipresença, né? Por amor de nós. Ele abriu mão disso para salvar nós. Ele estava disposto a tudo, até mesmo a perder a sua prerrogativa de divindade
que é de ser onipresente por amor de nós. E ele é só um. E ele entregou a sua única vida, o único filho, entregou o seu corpo, a sua vida por nós, pela humanidade que habita esse mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui tem uma mensagem muito profunda de amor de Deus por nós, por todos nós. Ah, mas eu não acredito em Jesus Cristo. Não acredito, não tem problema, ele te ama a si mesmo. Ah, então quer dizer que qualquer um vai para o céu? Qualquer um pode ir para o céu, mas só vai, já está tudo certo, tá? Tá tudo pago, tudo tranquilo. A gente só precisa voltar, né? Que eu falo sempre, a gente só precisa voltar, se voltar para ele, porque ele já resolveu tudo. E ele está de braços abertos esperando a gente para dar um abraço de perdão e uma nova vida, né? E a gente precisa reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador, que ele entregou a nossa vida por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Então, veja bem, voltando à questão do planeta, se só tem, se só tem um filho, e se Deus amou esse mundo, não amou dois mundos, três mundos, quatro mundos, ele amou esse mundo, as pessoas que estão aqui nesse mundo. Então, não tem como, e Deus criou todo o universo, aqui não tem como existir vida em outro planeta. Por quê? Se existir vida em outro planeta, digamos que existam, se fosse o caso, né, não acontece isso, de existirem extraterrestres, ou seja, existir vida em outro planeta, necessariamente teria que ser criado por Deus, certo? Se for vida inteligente, não existe vida inteligente que não seja a imagem e semelhança de Deus, ou que tenha sido criado por Deus. Fora os anjos, tem que ser imagem e semelhança de Deus, ou seja, tem que ser humano. Mas se Deus amou só esse mundo, significa que não tem condições de haver humanos em outro lugar. Porque se houver, eles estão invariavelmente perdidos, porque Deus só tinha uma bala e ele usou esse tiro para salvar nós. Não tem outro Jesus para ele na manga para ele dar para outro mundo, outra raça, outra humanidade que existe em outro planeta. Não tem. Mas aí, tipo assim, pode surgir aquela pergunta: ah, tudo bem, pode ser que não tenha humano, mas pode ser que tenha vida não inteligente, né? Pode ser que tenha, tipo, sei lá, vegetais, pode ser que tenha animais, não é verdade? Não necessariamente vida inteligente, né? Mas vida, o reino vegetal pode ter, por exemplo. Pode surgir essa dúvida, né? Só que aí também não, se a gente observar o Gênesis, a gente vê que essa teoria não se sustenta. Por quê? Tudo isso foi feito com um objetivo. Deus criou tudo isso para o homem desfrutar, para o ser humano desfrutar, para nós desfrutarmos, né? Criou toda a natureza para a gente dominar sobre ela e desfrutar. Então, se não tem humano, se não tem vida inteligente, se não existe um ser criado à semelhança de Deus que tenha inteligência, não tem por que ter vida, outro tipo de vida. Não tem lógica. Deus não vai perder tempo dele fazendo coisa que não tem utilidade para ninguém, né? E ele criou o ser humano e resolveu dar de presente toda a natureza, os animais, o mar, as florestas, tudo de presente para nós. Foi o que ele fez com Adão, né? E Deus fez um jardim, né, bonito, e colocou Adão dentro. E deu ordens para que Adão ele cuidasse e protegesse o jardim. Foi as duas únicas coisas que ele não fez. Eu acho que, sei lá, ele estava muito ligado no campeonato de futebol lá da época, sei lá o que ele estava fazendo, que ele não cuidou e nem cultivou. E deixou a Eva sozinha, saindo por ali, falando com serpente, e o Adão que devia proteger, sabe lá onde é que ele estava, sabe lá o que esse cara estava fazendo. Negligência. Bom, mas aí voltando, né, ao assunto de vida fora da Terra. Eu vejo aqui nesse trecho essa mensagem implícita, né, que mostra que
Se isso aqui é verdade, e eu creio que é, esse trecho de João 3,16, automaticamente significa que não tem a mínima possibilidade de existir qualquer tipo de vida orgânica, inteligente ou não inteligente, fora da Terra. Não tem. Não tem como ter vida humana, nem de extraterrestre, nem de nada, porque a gente está tendo na cabeça, extraterrestre a gente calcula que seja vida inteligente, né? Não tem, porque se for vida inteligente, veio de Deus. Vida é uma coisa que a ciência não sabe criar. Até hoje, não tem como, não consegue criar. A gente só consegue observar como que ela é criada, né? Como é que uma semente de feijão vira um broto de feijão, vira um pé de feijão? Pega o esperma do homem, junta com o ovo da mulher e ali surge um embrião fecundado e dali, depois de uns meses, é uma criança, 3,5 kg. Ou a ciência só consegue observar isso, mas dizer como é que isso acontece ou tentar replicar esse processo é impossível, porque ali é mão de Deus. É mão de Deus. Então, toda a vida inteligente tem que ser necessariamente, não tem outro meio, tem que ser pela mão de Deus. A inteligência artificial nunca vai criar vida, nunca. E a inteligência artificial nunca será vida, né, inteligente. Ela é só, na verdade, um robô. Um robô que tem o seu programa extremamente avançado, consegue pesquisar muita coisa muito rápido, dar resposta muito rápido, mas não tem vida em si, né? Vida é uma criar vida é uma prerrogativa que só Deus tem. Por mais que a ciência avance, nunca vai chegar nesse ponto. O ser humano nunca vai chegar nesse ponto de criar vida. Portanto, vida tem que ser necessariamente pela mão de Deus. O autor da vida é Deus, é somente Ele. E como Ele deu o seu único filho por nós, não tem outro filho para Ele dar para outra outro planeta, pessoas que habitam em outro planeta ou extraterrestres, não tem como. Porque, inevitavelmente, o ser humano ou qualquer tipo de vida inteligente precisa de uma solução para o problema do pecado. Porque, inevitavelmente, quem, quem tem inteligência própria, livre-arbítrio, vai pecar. É praticamente inevitável isso. Não deveria, né? Mas é praticamente inevitável. Então, aqui eu não vejo. É que nem filho, né? A gente cria filho para que eles, né? E educa para que eles não façam coisa errada, mas inevitavelmente não tem filho que não erra. E por melhor que seja o filho. Então, e Deus é santo, 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 absolutamente santo. Principal característica de Deus, né? Ele é santo. Então precisaria de um Salvador e não tem mais. Só porque eu tenho o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu vejo aqui nesse trecho que tem a resposta para a vida em outro planeta. Não tem vida. Não tem vida em outro planeta, nem em outra galáxia, não existe. Agora, sim, a vida, reino mineral tem. Nenhum outro reino, tipo o vegetal, já tem vida, né? O vegetal, apesar de ser vegetal, ele tem vida, que cresce sozinho, né? Dá fruto, tem os legumes, verduras, né? Que eles têm vida, né? É vida vegetal, mas é vida. É tudo para nós, para o ser humano, né? No final das contas. Ou é para os animais comerem, para a gente pegar o animal e ou cuidar dele, ou usar como alimento também. Mas tudo tem vida. O reino vegetal, o reino animal e o ser humano, que não faz parte do reino animal, tá? O ser humano ele é do reino espiritual, né? Porque nós saímos de Deus. Então, nenhum desses reinos existe, reino que tem vida, mas tem o reino mineral. Esse sim tem. E nos outros planetas, nas outras galáxias, isso tem. E talvez seja um reino muito rico. Dizem que tem asteroides aí cheio, que é só ouro puro, né? Tem um monte de estudo aí que tá. Tem até. Eles estão vendo como é que faz, por exemplo, para chegar no. Fazer uma excursão para um asteroide desse, um planeta desse, que tem muito ouro, e trazer esse ouro para a Terra, né? Estão vendo como é que faz isso. Mas vida vegetal, animal ou
humana ou qualquer outro tipo de vida inteligente não existe. Não existe. Porque aqui, eu creio, pessoalmente, que, particularmente, que esse trecho aqui responde. Não existe vida inteligente e nenhum outro tipo de vida fora da Terra. Porque não teria lógica, tá entendendo? A gente não pode desfrutar. Se o ser humano não pode desfrutar, Deus também não tem interesse em colocar vida nesses outros planetas. Mas é bonito, né? Você vê o céu estrelado. Hoje está chovendo, mas quando o céu está bonito, a lua, as estrelas, que são na verdade planetas, às vezes são galáxias que estão longe, a gente enxerga só a luzinha aqui. Tem um salmo que diz assim que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. A gente vê ali a grandeza de Deus, o poder, a grandeza, e tudo foi feito para a gente desfrutar. Não para a gente ir lá passear, porque eu acho uma besteira isso. Tem tanta coisa boa para a gente explorar aqui nessa terra. O Elon Musk quer fazer isso aí, né? Discussão para. Eu não vejo lógica nisso. Para usar, sim, né? Para usar para benefício da humanidade, tudo bem. Que nem ele está fazendo com a Starlink, né? Até essa questão de explorar para trazer minério para cá ainda vai, mas tipo, levar ser humano para Marte, que nem ele quer fazer, acho uma idiotice. Lá não é ambiente para o ser humano habitar. O ser humano tem que habitar aqui nessa terra. E habitar bem, viver bem. Tem alguma dúvida aí, Luiz? Caso é. Não, dá jogo. Não, não. Tá idiota. Deu para entender certinho? Deu. É, crendo, né, que a palavra de Deus, ela, e principalmente aqui, não foi tipo um personagem bíblico que falou, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou isso aqui. Boca do próprio Deus encarnado. Disse, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A minha versão que eu mais gosto está um pouco diferente, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse, esse é um trecho que eu recomendo, né, que todos nós tenhamos na cabeça, pronto para falar. E eu meditando nele, Deus me mostrou isso aqui, opa, tá aqui a resposta de OVNI, de... É lógico que se não existe extraterrestre, também não existe OVNI, né? Então é mais uma daquelas... É uma daquelas mentiras que pegam, né? Que é uma fake news que pega, que, tipo, tem muita gente que acredita e perde seu tempo nesse tipo de lorota, né? Mas é tudo papo furado, tudo mentira. Tudo. É só para tirar a nossa atenção daquilo que é realmente importante. Aqui tem a resposta sobre extraterrestres e mostra também o extremo amor de Deus por nós, pela humanidade, por cada um de nós. E ele amou, tá tudo pago para qualquer ser humano, tá tudo pago já. Uma pergunta, uma pergunta que surge também desse texto aqui. As pessoas que, infelizmente, já foram para o inferno, que já passaram dessa vida, infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que foram para o inferno, a maioria, por sinal. Eles, por eles, Jesus morreu também ou não? O que você acha aí, Luiz? Sim. Você acha que as pessoas que foram para o inferno, Jesus morreu por eles também ou não? Também porque não tem nenhum lugar que eu vi até agora que teve distinção. E estava falando que limpou os pecados de todas as pessoas, né? Ele pagou pelos pecados de todas as pessoas, né? Aí vem aquela pergunta: por que que eles foram para o inferno? Aqui está a resposta nesse trecho. O próprio Jesus Cristo responde. Diz aqui, ó, para que todo aquele que nele crer não pereça. Precisa crer. Crer significa a gente reconhecer o sacrifício de Jesus no nosso lugar. Não creu, né? Desprezou, continuou o tempo todo virando as costas para o próprio Pai,
Meu pai já tinha feito tudo, está aqui, todo um documento, você é meu filho. Só que se você não me reconhecer como pai, você vai para o inferno, porque está toda a humanidade caminhando para lá. E, inclusive, o inferno está começando aqui. O inferno começa aqui, para quem vai para lá, né? Assim como o céu começa aqui para quem está indo para o céu. Não importa a circunstância, eu mandei um vídeo aí. Não sei se você assistiu esse vídeo aí que eu mandei das Uhum. 13 sinais da crise que está vindo. Você Uhum. assistiu? Então, vai vir uma crise terrível. Pode vir crise que derruba toda a economia mundial, e provavelmente vai vir. Mas não interessa, porque o céu começa aqui para a gente, indicando que a gente está indo para lá, sabe? E não importa as circunstâncias. Da mesma forma que quem está indo para o inferno pode estar na maior, tipo, bolha, todo mundo prosperando, mas o cara está vivendo no inferno. E às vezes está vivendo no inferno com muito dinheiro no bolso. Tá entendendo? É um sinal que ele está indo para lá, tem que tomar cuidado. Tem que ver se não está alguma coisa errada. Então, ele é bom até quando ele traz coisa ruim para a vida da gente. É para a gente cair na real. A gente precisa crer, né? Crer. Se não crer, infelizmente, está indo o Lago de Fogo, o inferno. E não era para nenhum ser humano ir para lá. Aí volta aquela história lá dos anjos, né? Hoje a gente estava conversando em casa isso, ontem, desde ontem, porque você falou dos anjos, né? Aí eu fiquei pensando, né, sobre isso aí. A diferença que da reação de Deus quando os anjos pecaram, não foram todos, foi um terço, e encabeçado pelo Lúcifer, né? Que Lúcifer na verdade era o nome de um anjo de alto escalão no, no reino dos céus, no céu, e ele ministrava diante de Deus, ele servia a Deus constantemente e ele se achou tipo o top da galáxia e achou que era mais que Deus, e ele resolveu ser Deus. A soberba tomou conta dele e ele pecou o pecado de soberba. Mostra que os anjos também têm livre-arbítrio, né? E ele foi expulso do céu. E junto com ele foi o bando dele. Um terço dos anjos foi expulso. E foram jogados aqui para a terra. A reação de Deus foi de expulsar. E aí a Bíblia diz que Deus criou um lago de fogo, o inferno, onde eles vão arder para toda a eternidade. Mas antes disso, eles vão passar um tempo aqui na terra. Estão aqui, né? Passando um tempo aqui, antes de serem jogados definitivamente num lago de fogo, que foi feito para eles, não foi feito para o ser humano. Mas os seres humanos vão lá porque eles pecaram, né? E estão seguindo no mesmo caminho de Satanás. E olha só, quando o ser humano pecou, quando Adão pecou, o que que Deus fez? Qual foi a reação de Deus? Ele tirou Adão do Jardim do Éden. Tirou simbolicamente do reino de Deus. Porque no reino não prevalece pecado. Não tem como ter alguém que está praticando pecado e continuar no reino. Mas aqui diz que Deus amou a humanidade, amou o mundo, amou o ser humano de tal maneira. Amou o Luiz, amou o Eduardo, amou a Casé, amou cada um que está ouvindo aqui esse vídeo, de forma que entregou por nós o seu próprio filho, para ele pagar pelo nosso pecado. Pecado pequenino, pecado grandão, pecado de assassinato, pecado de aborto, pecado de mentira, todo tipo de pecado, para que todo aquele que nele crê, pela fé, só pela fé, a gente pudesse ter a vida eterna. Não interessa o que você fez de errado, está pago, mas creia nesse sacrifício. Olha só a reação de Deus com o pecado dos anjos e olha a reação de Deus com o pecado do homem. Deus, ele não tem compromisso com os anjos. Se anjo peca, é inferno, filho. É lago de fogo, não tem arrependimento, não tem sacrifício, não tem nada. É lago de fogo, toma. Agora o ser humano não. Deus tem um compromisso com a gente. Um compromisso de amor. Sabe por quê? Nós saímos de dentro dele. Ele nos fez filho, para ser filhos, né? Quando aquela célula embrionária, né, surge ali, começa o trabalho divino de criar vida,
né? E ali é Deus trabalhando. A gente saiu de dentro de Deus. Ah, não, saí dentro do ventre da minha mãe. Quem não saiu, né? Só que ali dentro aconteceu um milagre das mãos de Deus. Ele estava fazendo a gente. A gente saiu de dentro dele. E ele não fez a gente para ir para um lago de fogo. Ele quer ter intimidade com a gente, quer viver com a gente, quer conviver com a gente, não só aqui nessa terra, mas para sempre. E por isso que ele tem esse compromisso com a gente, mas não tem com os anjos. Não tem. Sabe por quê? Os anjos são imperdoáveis, porque eles já estão lá no céu, estão vendo toda a glória de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus, e ainda assim tiveram a coragem de pecar, de desobedecer a Deus, de ser soberbo. Ah, não, filho, é imperdoável isso. Pum, joga todos esses rebeldes, joga de lá do céu aqui para a terra e daqui é para o inferno. E aí eles estão aqui fazendo esse trabalho de tipo levar o máximo de pessoas com eles, tá? Máximo de pessoas. E aí Deus colocou nós para convencer esse povo que tem jeito, que dá para a gente mudar o curso da nossa vida, tirar do rumo da morte e colocar no rumo da vida. Porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com todas as pessoas que um dia reconheceram Jesus como seu Salvador. E aí entenderam que as portas do reino de Deus, de uma vida diferente, uma vida de abundância, uma vida abundante, é possível e a gente vive isso. Não importa as circunstâncias. Vai estar vindo um tempo terrível, 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 como nunca houve antes. E talvez muito em breve a gente vai estar vivo. Provavelmente a gente vai estar vivo. Nesse cataclisma aí que está na porta aí, tá para acontecer. Não é o fim ainda, tá? Mas vai ser muito terrível, muito terrível. A Bíblia diz que esses dias vão ser abreviados, porque senão nem os salvos resistiriam. Então, mas mesmo assim, na pior das crises, a gente pode passar sem grandes problemas, né? E é isso que é o minha oração, meu apelo, né? Para todos que têm acesso à palavra de Deus, né? A você também, Luiz, lógico, a minha família, Casué, meus filhos, todo mundo que um dia possa ver esse vídeo. Meu vídeo não tem muita audiência, né? Mas se der para, tipo, uma pessoa ser salva, já tá bom. Tá bom, tá ótimo, porque o valor de uma vida não tem preço, né? Pode juntar o dinheiro todinho, todos os 21 milhões de Bitcoin não paga, nem chega perto do valor de uma vida salva, né? Porque o preço que foi pago foi muito maior que qualquer riqueza desse mundo. Então tá valendo. Se for uma vida, já tá no lucro, mais do que lucro. Mas eu espero que muitas pessoas possam conhecer esse caminho, né, da vida eterna. E uma vida eterna que não é só lá no céu, ela começa aqui. Bem diferente do que as religiões ensinam, a maioria, né? Umas ensinam que tipo é só aqui na Terra, tipo prosperidade material e não tem inferno não, não tem inferno. Aqui você tem que viver no bem bom e pronto, e curtir a vida e acabou. E aí quando morrer, aí inventa um monte de historinha aí fantasiosa que não tem base nenhuma, muito menos bíblica, né? E tenta enganar o povo com essas teorias de fake news, né? O tempo das fake news. Religião é boa para divulgar fake news, para fazer o povo acreditar em fake news. Mas a gente tem que estar atento para isso. A gente não pode cair nessas armadilhas, né? Que são muito fáceis da gente ser levado para elas, né? Tem sinais, tá? Tem sinais claros quando a gente está indo no caminho correto. Deus sempre mostra um caminho, né? Por exemplo, você é um dos mais assíduos aqui, né? Mas, lógico, o pessoal quer vir, mas que nem o Alan, né? Ele não pôde... A Disse entrou agora. Ele não pôde, porque ele está dando aula, né? Ele dá aula na academia, né? Ele é personal trainer, né?
Mas tem sinais, né? Tem sinais. Quando a gente é atraído para alguma coisa que a gente sabe que tem alguma coisa bacana ali. E esse encontro é uma dessas coisas, né? Que atrai a gente, que a gente sabe que a gente precisa crescer, a gente precisa andar na direção daquele que atrai a gente, atrai com, com amor. Atrai, não estou falando de mim, tá? Estou falando do nosso Deus, nosso Pai. Tem um trecho que diz assim: com amor eterno te atrair. Deixa eu ver se eu acho que, se eu não me engano, é Ezequiel. Com amor eterno te amei. Com amor eterno te amei. É Jeremias 31, perdão, Jeremias 3, 31, não, 31, 3. Jeremias 31, 3. Deixa eu colocar aqui, 31, 3. Eu vou colocar na tela aqui. Deus, ele faz de tudo para que a gente descubra ele. Ele está querendo atrair a gente. Esse aqui. Deixa eu coloquei aqui. Perdão, Jeremias 31, 3 diz assim, ó. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele atrai a gente para o bem. É tipo uma armadilha do bem. Ele faz a gente cair dentro do marapuca do bem. Não para a gente se dar mal, mas para a gente se dar muito melhor. Para a gente sair de um lugar ruim e entrar num lugar bom. Um lugar onde a gente vai ser abençoado, onde ele vai cuidar da gente, onde ele vai proteger a gente e mostrar todo o amor que ele tem por nós. Um amor de pai, um amor de quem tem o poder de Deus, né? Ele é Deus. Ele usa todo esse poder a nosso favor, com benignidade te atrair, né? Então, tudo que ele faz é para atrair a gente para o reino dele. E ele só tem coisa boa para a gente, só coisa boa. Acontecem coisas ruins, mas a gente descobre depois que é para o bem, não é para o mal. É sempre para o bem. Ele só quer o nosso bem. E ele está disposto a fazer qualquer coisa para que a gente se dê bem, né? Apesar da gente estar querendo sempre ir pelo caminho contrário. Achar que é bom. Deixa eu abrir a porta aqui para o meu gato, que ele está. Ai, ele é. Escuta. Desculpa aí. Mamãe? Desculpe. Na verdade, ele estava querendo ir lá no quarto que a casa está quieto aqui do lado. O gato, o gato chameguento que a gente tem. Então, ele atrai a gente, tá? Então a gente sente isso, tá? E isso aí a gente tem que se alegrar muito, sabe? Porque é um sinal que a gente está mudando de rota, mudando de rota. Agora a gente está indo numa direção diferente, onde nunca está tão bom que não possa melhorar. Né? Nunca está tão bom que não possa melhorar. A situação vai piorar, a situação econômica já está ruim, vai ficar muito pior. Mas isso aí, para quem está indo nessa direção que ele está mostrando, desde que a gente faça a nossa parte, não vamos ser afetados. Ou se for afetado, vai ser muito pouco. Porque, na verdade, tem um pequeno grupo de pessoas, muito pequeno, que ele está preparando para ser o José dos tempos modernos, para serem os Josés dos tempos modernos. Ele quer pessoas que estejam dispostas a ajudar, quando chegar essa crise tremenda, os outros filhos, né, que ele também quer salvar, mas que não estão sendo prudentes hoje. Ele vai dar ainda mais chances
né? Só que, assim, hoje a gente tem a oportunidade de escolher. A gente vai ser daqueles que vai ajudar as pessoas que vão precisar muito de ajuda, ou a gente vai estar no grupo daqueles que precisam ser ajudados. É uma opção. Para quem quer ser ajudado, né? Eu não sei se tem gente que quer ser ajudado, né, numa crise. É horrível. É melhor a gente estar numa posição que a gente possa ajudar, né? Mas aqueles que querem ser ajudados têm que entender que tiveram oportunidade, né? Agora dá tempo de estarem numa situação muito melhor, né? De estar por cima e não por baixo. Vai poder receber a salvação? Vai. Mas não vai desfrutar. Não vai viver. Tá entendendo? Vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. Então, a gente tem que entender que Deus está preparando pessoas. Hoje é o tempo. É o tempo da gente entender isso, focar e seguir firme nesse caminho. Não tem outra alternativa. Tem muitas opções, tá? Tipo, tem uma preocupação crescente, né, com a questão de, tipo, na nossa fase de idade, aposentadoria, né, daqui para frente, como é que fica a situação financeira que pesa muito, né, para a gente, porque é uma insegurança, né? Principalmente para quem, né, é assalariado, só tem uma fonte de renda, que isso aí é uma situação terrível. E hoje dá tempo da gente tomar providência no sentido correto, tá? O que existe é muita distração, muito engano, muita promessa falsa, pseudos investimentos que na verdade são só coisa para tirar a atenção da gente daquilo que é realmente importante. Uma coisa que a gente não tem hoje é tempo, né? Isso que é verdade. Nosso tempo está cada vez mais curto. E um monte de coisa, né, que tipo atrai a gente. Tem esse algoritmo aí agora, né, que a gente pega o celular, o algoritmo já joga um monte de coisa ali que ele sabe que a gente tem interesse e aí aquilo ali já puxa a gente para tirar a nossa atenção daquilo que é realmente importante, que é o caminho que Jesus mostra, que é o caminho da vida. Infelizmente, vão ser bem poucos. José foi só um. Hoje, no nosso tempo moderno, no nosso Egito moderno, vai ser alguns. Não vai ser um só, vai ser alguns, mas não vai ser muita gente, não. Não vai ser muita gente. Eu acredito que todos nós vamos ter essa missão, né? Todos nós que cremos, que estamos entendendo essa situação. Inclusive, eu tô já tomando também providência, né? Porque, tipo, são poucos os brasileiros aqui. Eu conheço, né? Brasileiro rico aqui, rico, rico, muito rico mesmo. Tenho um amigo que ele ganha por dia, assim, numa das empresas dele, né? Ele ganha 1.800.000 por dia, num dos negócios dele, né? O cara é muito rico. Mas ele tipo, é escravo do negócio, né? É escravo assim, que ele tem muito. Tem que ficar ali. Tá? Não tá todo dia lá, não tá toda hora, mas ele tem que estar sempre ali tomando conta. E, mas, por outro lado, não tem tempo para buscar a sabedoria. Inclusive, eu estou orando para que ele também se converta, né? Tem muito brasileiro rico aqui, mas a questão não é quanto a gente tem de dinheiro, não é essa a questão. A questão é o que que a gente vai fazer com aquilo que Deus está colocando na mão da gente. Seja pouco, seja muito, não importa. Porque o pouquinho, né? Se for um dinheiro usado com sabedoria, um recurso usado com sabedoria, ele vai, pum, vai explodir. E se for aquela, sabe, a cofre do tio Patinhas inteiro, sem sabedoria, some. Dá um aperto, dá uma crise, pum, evapora. Isso não é raro acontecer em crises, né? É questão também do recurso abençoado e do recurso não abençoado, ou seja, o recurso amaldiçoado, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, hoje, eu acredito que a maioria das pessoas só tem uma fonte de renda, e o pior, mas eu tenho um baita e tenho um emprego. É uma fonte, porque é o teu corpo a fonte de renda, né?
É o teu corpo e o teu tempo, então é só uma fonte, não é duas. Pode ter 30 empregos, mas você só tem um corpo, você só tem 24 horas, você só tem uma fonte de renda. Fonte de renda, mais uma fonte de renda extra seria alguma coisa que a gente pode contar para receber sem precisar estar presente, né? Um dividendo, um investimento, um negócio que anda sozinho, seria outra fonte de renda, mas a maioria das pessoas, não é só aqui no Japão, não, no mundo inteiro, ele só tem uma fonte de renda que vem do seu próprio trabalho, seja de autônomo, seja de empregado, e não tem mais nada assim. Ah, mas tem gente que tem investimento. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vive só de investimento. Dificilmente. É possível, mas é muito difícil achar. Entre ricos tem, né? Tem, mas muitos deles, a maioria, eles ficam muito presos também nesses investimentos, né? Acaba nem sendo assim renda tão passiva assim, né? Que mesmo fazer investimento, você fica ali preocupado, né, para fazer. E hoje é possível, né, fazer esse tipo de coisa. Eu quero saber se tiver interesse. Eu estou pensando em fazer um workshop. Você sabe o que é workshop, né? É tipo um encontro para ensinar técnicas de alguma atividade, né? De interesse. Talvez, vamos ver se dá para fazer online, né? Porque aí não evita deslocamento, evita despesa, e que é para ensinar como comprar Bitcoin. Como você não teve conta em corretora, Luiz? Você só fez mineração mesmo? Só mineração mesmo, a conta não. Não. Que ficava na carteira, né? Na verdade, você ficar direto na on-chain, né? Só E, na, no blockchain, né? uhum, Você não passa. Esse é o Bitcoin puro, né? e Concebido sem pecado, não tem histórico. É o Bitcoin virgem, né? Esse Bitcoin aí eu considero que tem um valor muito grande. Esses Bitcoin que a gente compra em corretora, passou por um monte de mão, tem uns históricos aí, sei lá. E esse Bitcoin minerado, ele é puro, né? Eu considero assim, é um Bitcoin sagrado. Sei. Então, aí se tiver interesse, ensinar como que compra, no caso, a corretora, né? Tem a BISC, uhum, né? Mas na BISC, a BISC assim, é uma corretora que não precisa se identificar, né? É uma corretora sem KYC, sem o KYC, né? Que esse é Know Your Client, Your Customer, né? A corretora não pede identificação de quem está operando, né? De quem está comprando ou vendendo. É uma operação anônima. Tem a BIS que eu uso corretora normal, né? Que tem que se identificar, é um enchimento de saco do caramba. Mas que assim, é um jeito menos difícil de se conseguir Bitcoin, de se comprar Bitcoin. Os mercados estão a ponto de desabar, as moedas estão totalmente insustentáveis. O, cara, a crise de 2008, ela foi ruim, mas ela teve uma coisa de diferente que a próxima crise vai ser muito, mas muito diferente. É que assim, veja bem, a crise começou no subprime lá nos Estados Unidos, né? Aí o Lehman Brothers quebrou. Quando o Lehman Brothers quebrou, que ele estava muito alavancado com aqueles títulos podres, né, de hipoteca de casa, né, que o pessoal deu muito calote lá nos Estados Unidos. E aí isso aí já estava espalhado no mundo inteiro, né? Aqueles créditos podres, aqueles fundos podres que estava tudo misturado, sendo vendido nas bolsas do mundo inteiro. E aí foi um crash geral, todo mundo querendo vender, não sabia mais o que prestava, o que não prestava. Foi todo mundo vendendo e deu um baque geral mundial, né? Só que, veja bem, na época não tinha para onde correr o dinheiro. Vai correr para o quê? Para o ouro, para o título do governo, que na verdade não, não é segurança também. O ouro sempre sobe, né, nessas épocas. Mas o ouro tem um monte de desvantagem, né?
Ele é difícil de armazenar, caro para armazenar, difícil de transportar. Não tem tanta liquidez assim como se imagina, né? Mas hoje em dia, a crise que vai ter, na próxima, vai ter o Bitcoin. Então, esses capitais vão fugir dos títulos do governo, vão fugir das bolsas de valores, vão fugir dos mercados e vão para onde? Vão louco para o Bitcoin, porque ele tem liquidez imediata, instantânea. Você faz autocustódia, você pode levar de qualquer lugar para qualquer lugar. Ele é inviolável. Segurança, que eu acho que assim, não tem nenhum tipo de moeda mais segura do que ter Bitcoin. Eu estou usando agora, estou vendo, é um negócio fantástico. Funciona em qualquer lugar do mundo, não precisa de autorização, não tem burocracia. E você acaba se tornando o banco central, né, do mundo. Você é o banco central mundial quando você tem Bitcoin. Você controla a economia de onde você estiver. É um poder fantástico e com liberdade total. Você tem mais poder do que os bancos centrais do mundo inteiro junto, né, na mão. E liberdade. Quem tiver Bitcoin vai dominar o mundo. Vai dominar o mundo. E vai. Tá pensando nisso. Porque, tipo assim, nada mais vai. Na crise, tem uma fuga, o pessoal procura fonte segura, um lugar seguro para abrigar o seu patrimônio e não vai achar. Imóvel é loucura. Comprar imóvel é loucura. Inclusive, eu estou desfazendo meus imóveis, estou vendendo tudo para comprar Bitcoin. A gente está numa política aí nervosa de desfazer de ativos para ativos imobiliários para comprar Bitcoin. Tudo que a gente tem, inclusive os bancos estão oferecendo de novo, né? Empréstimo, eu vou fazer muita dívida para comprar Bitcoin. Eles não vão deixar eu comprar, né? Mas já que eles estão oferecendo, eu vou pegar, comprar Bitcoin. Quando for no final do ano fiscal da empresa, eu vou devolver para eles com o rendimento que o Bitcoin vai dar, né? Eu estou alavancando tudo. Meta de 10 Bitcoins. Uma meta modesta, né? Vamos ver se a gente chega. Porque, assim, nesse ano, né? Eu espero que no próximo ano dê para dobrar isso aí. E aí a gente possa se preparar melhor para o que vai vir, né? Porque quem tiver Bitcoin vai comandar o mundo. Vai comandar o mundo. E ele está bem estável, já tem mais de uma semana, né, que ele está e não muda de lugar. Isso é um sinal de... Está sinalizando que é para agir, para comprar. Porque ele está ensaiando aí um bote, um pulo, né? E eu calculo que esse ano ele vai aumentar pelo menos 4 vezes de valor. Pelo menos. Até final do ano. E a gente está numa brecha, né? E a gente tem que se preparar para isso. Numa brecha fantástica. E eu fico pensando, como é que pode... Eu nunca planejei estar nessa situação, mas tá assim, tudo tá colaborando, tá contribuindo para que a gente esteja numa situação de estar com condições de se preparar, talvez até melhor do que muitas empresas grandes, muito investidor grande, porque hoje, veja só, a gente conseguiu ter um caixa bom, e a gente já está transformando tudo em Bitcoin, e também tem crédito para conseguir alavancagem com o banco. E fora isso, a gente consegue fazer caixa com nossa atividade comercial. E ainda tem patrimônio, tem ativos imobiliários. Então a gente quer pegar, fazer tudo isso aí, caixa para comprar Bitcoin. E nunca mais vender. Se preparando para a próxima fase. Então, gente, vamos aprender, vamos estudar. Bitcoin não é só comprar e pronto, não. Tem que estudar. Tem que estudar muito. E estudar com foco, né? O que é a essência, qual é o fundamento do Bitcoin. Eu tenho o white paper, né, do Bitcoin. Tem muitos livros bons. Eu digo que é duas coisas: a gente saber usar o Bitcoin, que é fundamental, e também entender qual é a nossa missão. Porque nossa missão não é só, tipo, vai proteger o patrimônio, não precisa mais trabalhar pro resto da vida e acabou. Não é isso. A gente não vai morrer, né? Isso para mim é morte.
a gente precisa entender que a gente tem uma missão a cumprir. Por que que Deus está providenciando isso aí, está dando essa oportunidade para a gente se proteger e crescer e prosperar? Por quê? Porque a gente vai poder aí, então, dedicar tempo para as atividades do reino. A igreja, tudo é igreja, né? Aqui é uma igreja. Quando a gente se encontra, é uma igreja. Quando os filhos de Deus se encontram, é igreja. Mas é para a gente entender o seguinte: a gente vai ter que oferecer oportunidade de trabalho no tempo da crise para as pessoas que vão precisar, né? Estender a mão. Inclusive, a gente já voltou, né? Voltou aí a produção dos food trucks. Está devagarinho. A gente tem 12 food trucks para produzir nesse bloco agora, né? Junto tudo num bloco. Aí eu estou dando incentivo aí para o pessoal para fazer em no máximo 3 meses, né? Esses 12 carros. Vou dar incentivo para o pessoal aumentar a equipe. E aí, quem tiver interessado, né? Tem oportunidade, né? Para quem quer aprender, né? E está crescendo com a gente, né? Naquele mesmo sistema que eu já expliquei, né? Tá certo? Pessoal, tá, o tempo já estourou. Aí eu queria perguntar, vocês já ouviram falar de desse livro aqui, ó, A Arte da Guerra? Conhece ou não? Quem não conhece, procure adquirir esse livro, ou mesmo ver o vídeo, tem vários vídeos no YouTube, A Arte da Guerra. Eu vou ver se eu consigo tempo, deixar aqui na descrição do vídeo o link, né, desse vídeo aqui. Já leu, Luiz? Já viu falar? Não, ainda não. Nunca Já viu? ouvi falar, mas não cheguei a ler. Esse livro é pequenino, é curtinho, dá para ler em 3 horas, ou menos. Mas é muito bom. Vai precisar, viu? É um livro de estratégia. Aí tem outro, eu não coloquei aqui, mas o nome do livro chama O Mito do Empreendedor. Tem áudio também, tá? Dá para ficar trabalhando e ouvindo. Muito bom, porque, tipo, para quem pretende ter o seu negócio próprio, é muito bom. O outro é esse aqui. Aqui, ó. Quem pensa, enriquece. Dá para ver aí? Hum. Esse livro aqui é bom, hein? Ele é meio grosso. Mas tem também áudio e tem na internet em PDF, né? Esse aqui é uma mudança de mentalidade, tá? Recomendo. Tem outros livros, né? Muito bons. A gente vai precisar estudar muito, tá? Então, não tenho tempo de ler, às vezes a gente não tem como adquirir o livro, mas dá para ouvir, né? Um bom investimento é aquele fonezinho de Rakuen, botar no celular e a gente ficar ouvindo enquanto está trabalhando, enquanto está dirigindo. Eu faço muito isso. Mas a gente precisa aprender, gente. Precisa aprender muita coisa, tá bom? Vamos correr, porque o tempo está curto. O tempo está passando. E a gente tem que focar, tá bom? A gente vai encerrar por hoje. A gente volta na sexta. Se tiver mais alguma sugestão de assunto, eu estou com esse questão da parábola dos talentos, né? Lá de Mateus 25:14, tá bom? Vamos ver se a gente entra nele na próxima vez. É sobre empréstimo, né? Empréstimo, se, tipo, é correto a gente emprestar, seja lá o que for, patrimônio para terceiros, a gente aprende aqui nesse trecho de Mateus. Aí a gente vê isso no próximo encontro. Beleza? Muito obrigado. A Beleza. gente vai encerrar por aqui. Vamos orar. Se alguém tiver algum pedido. Meu filho já foi embora. Está passando por Hong Kong. Já saiu? Acho que já saiu agora de Hong Kong. Já saiu. Está indo para a Austrália. Está voando. Ele disse, meu filho ele tem mais tempo de voo do que urubu. Passa mais tempo no, voando do que na terra. Aí em julho ele vai. Julho não, junho, né? Final de junho ele volta de novo. Talvez ele vá no Brasil, né? Vai sozinho. Estou dando força para ele ir para visitar o avô, né? Que está com 91 anos. Que ele começa sozinho tem mais condição de se deslocar, né? Porque eu tenho 2 filhos com autismo, então é bem complicado para a gente fazer essa viagem, né, para o outro lado do mundo. E ele já tem facilidade. Meu pai, né, o avô dele, meu pai, ele
apaixonado pelo neto. Que é o único neto que fala Nihongo, né? É o único neto que nasceu e se criou no Japão. E o avô é ficar babando com o neto lá. O meu pai é japonês, né? É o único neto que ele consegue se comunicar assim sem nenhuma dificuldade, né? Aí ele tem um problema de ouvido, não escuta direito, aí meu filho ele escreve lá no tablet, né? Ele escreve tudo em Nihongo. Meu pai fica... meu pai vai no céu. Quando ele... É a única pessoa com quem ele consegue se comunicar sem nenhum entrave, né? Aí eu estou dando essa incentivo para que ele vá no Brasil para visitar o avô, só para visitar o avô. Enquanto é tempo, 91 anos, né? Apesar que meu pai está bem, pela idade ele está bem. Tem uns problemas de saúde inevitável, né? 91 anos, tá bom? Eu agradeço pelas orações de todos, né? Eu estou orando por vocês para que a gente possa crescer junto na fé e esteja preparado para esse tempo que vai vir aí, que está chegando. Já começou, né? A crise já começou, na verdade. Só que ela vai vir numa onda muito forte. Pum! Que pode causar um estrago muito grande. Eu espero que nenhum de nós precise passar por isso. Tá bom, pessoal? Vamos, por favor, leiam, comecem lendo o João, o Evangelho de João. Façam um esforço para ler o Evangelho inteiro. A gente tem muita coisa que aprender, muita coisa que ler. E a gente precisa correr, tá bom? Aproveitem todo o tempo, por favor. Vamos pedir orientação de Deus para que a gente não perca o foco. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado por este encontro, obrigado pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito que nos guia. Te agradeço pela vida do Luiz, da Casué, da Dirce, de cada pessoa que está aqui, pelos que não estão e por aqueles que vão ouvir depois, Senhor, este vídeo. Nós te pedimos a tua bênção sobre eles, bênção de Amém. sabedoria, para que também eles possam estar se preparando, para que não sofram tanto, que de preferência nem sofram nesse tempo de crise que está se aproximando, Amém. uma crise como nunca houve antes, Senhor. Te peço que tu nos proteja, que tu nos guarde, Senhor, embaixo de tuas asas, assim como tu fez com Ruth, Senhor, quando ela te procurou, Amém. quando ela buscou em ti abrigo, Senhor, e tu deste a bênção para ela, a bênção do amparo, a bênção da salvação, meio a toda aquela crise que eles estavam passando. Nós contamos com teu amparo. Cuida de nós, por favor. Guia-nos no caminho do teu reino, da tua salvação. É Amém. o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Boa noite. Boa Boa noite, noite, bom descanso. pessoal. Boa semana, bom trabalho até sexta. Um abraço aí, Luiz. Um abraço aí, Dias. Até logo. Tchau, tchau.